Olá, hoje será a nossa primeira aula sobre estruturação de equipe. Vou apresentar aqui algumas opções de estrutura e suas respectivas vantagens. Bem-vindos à Educaline. Você pode se surpreender com a variedade de estruturas organizacionais disponíveis que podem aumentar a efetividade de uma equipe. A estrutura da equipe, que define as relações entre as atividades, a diretoria e os membros da equipe, é mais complexa do que parece e tem um impacto significativo tanto na distribuição da autoridade quanto na maneira como as equipes interagem e colaboram no dia a dia. Cada estrutura organizacional tem uma cadeia de comando distinta e promove o trabalho em equipe de uma forma única, muitas vezes com o suporte de softwares de colaboração. Essas estruturas influenciam diretamente a dinâmica das relações internas e contribuem para a criação de um ambiente de trabalho colaborativo. Entre as diversas opções como a estrutura funcional, a hierárquica e a horizontal, vamos explorar as 10 maneiras mais eficientes de organizar a sua equipe, auxiliando na busca pelo modelo que seja mais adequado para alcançar seus objetivos específicos. O modelo hierárquico serve como fundação para a maioria das estruturas organizacionais existentes. Essa hierarquia é geralmente estruturada em forma de pirâmide, onde se encontram os executivos no topo, seguidos por diretores, gestores e funcionários, descendo na cadeia de comando. Esta forma de organização é amplamente adotada, estabelecendo fronteiras claras entre os diferentes membros das equipes. Embora a estrutura organizacional hierárquica tradicional seja comum, existem diversas variações da mesma. Por exemplo, algumas organizações podem escolher uma estrutura cíclica ou baseada em processos, que ainda mantém uma hierarquia, mas é representada de maneiras distintas. O número de níveis hierárquicos em uma organização depende tanto do tamanho quanto da complexidade da equipe. A maioria das organizações tem aproximadamente 4 níveis hierárquicos e frequentemente ilustra a sua estrutura por meio de um organograma empresarial, proporcionando uma visão clara da distribuição de cargos e responsabilidades. Como ela se baseia em um modelo universal, a estrutura hierárquica se adequa à maior parte das equipes, se não a todas. A estrutura organizacional funcional, tal como o modelo hierárquico, é uma das mais adaptadas nas empresas. Neste modelo, as equipes são organizadas com base nas suas competências e conhecimentos específicos. Esses grupos são estruturados de maneira vertical, indo dos níveis superiores da diretoria até cada membro individual dentro de cada departamento. Nesta configuração, os diretores têm a função de supervisão de cada departamento. Embora as equipes específicas possam variar de uma empresa para outra, o propósito principal da estrutura funcional permanece constante. Ela visa otimizar as habilidades existentes e facilitar o crescimento organizacional. Esta estrutura se mostra ideal para equipes que têm como objetivos a integração de especialistas em áreas específicas, a responsabilização das equipes por suas funções e contribuições e o crescimento estruturado da organização como um todo. A estrutura funcional tem como característica fundamental a capacidade de fomentar especialidades de nicho entre departamentos diferentes. Já a estrutura matricial se destaca por sua singularidade em comparação com outras estruturas organizacionais, pois se afasta do modelo hierárquico tradicional. Nesta configuração, a estrutura é organizada em forma de grade e as equipes são subordinadas a mais de um coordenador. Tipicamente, essas relações são definidas como subordinações primárias e secundárias. Essa estrutura é adotada por organizações que buscam estabelecer um equilíbrio entre a diretoria e o processo de tomada de decisão. A escolha da abordagem matricial depende da configuração específica da equipe e da natureza das relações entre gerentes e subordinados. Um dos principais benefícios da estrutura matricial é a criação de um equilíbrio organizacional. Ela institui relações hierárquicas múltiplas, onde cada funcionário
está ligado a vários coordenadores, cada um pertencente a departamentos ou divisões diferentes. Isso possibilita uma distribuição mais equilibrada de autoridade e responsabilidade dentro da organização. Esta configuração organizacional é particularmente eficaz em equipes que buscam assegurar que a autoridade para tomar decisões não seja centralizada em apenas alguns indivíduos. Além disso, é adequada para ambientes onde se deseja que os membros das equipes tenham a sensação de estarem envolvidos e contribuindo ativamente para o processo de tomada de decisões. A estrutura baseada em processos enfoca principalmente nos diferentes processos internos da organização, em vez de se centrar nos departamentos. Essa estrutura, semelhante a outras, é organizada de forma hierárquica, com a equipe de diretoria conectada a diversos processos específicos. Esse tipo de estrutura organizacional é particularmente apropriada para empresas em que os processos internos, sejam eles recém-estabelecidos ou já implementados, têm precedência sobre projetos individuais. De maneira geral, ela é mais adequada para equipes que priorizam a eficiência e a gestão dos seus processos internos em detrimento de projetos externos. Apesar de sua aparência distinta, a estrutura circular mantém uma organização hierárquica similar a muitas outras estruturas. Nesta configuração, a proximidade de um membro da equipe com o centro do círculo indica um maior nível hierárquico. A diretoria é posicionada no centro do círculo, simbolizando a interação dinâmica com a liderança de cada departamento. Nesta estrutura organizacional, todos os membros estão interconectados, mas cada um ocupa seu próprio círculo. O número de círculos na estrutura se expande até que todos os membros estejam alocados no nível hierárquico que lhes corresponde. Devido às características desta estrutura, ela é particularmente adequada para equipes menores que buscam promover uma comunicação mais direta e fluida. Esta abordagem funciona bem em organizações remotas que precisam de uma comunicação eficaz entre a diretoria e os integrantes individuais. Na próxima aula, continuaremos falando sobre algumas ideias de modo de estruturar as equipes. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima aula.